Olá, alunos da C21, bem-vindos à nossa primeira aula online no Cortex, esse novo aplicativo que a Prefeitura trouxe para a gente e que a gente vai usar para se encontrar até que toda essa função da pandemia acabe e a gente possa voltar para a sala de aula. Essa é a nossa primeira aula, então, no Cortex para a C21. Nós vamos trabalhar com esses conceitos da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, mas por enquanto fazendo umas revisões preliminares para que a gente possa entrar nesses conceitos que serão trabalhados nas próximas aulas. E a nossa primeira revisão vai ser dos conjuntos numéricos. Faz bastante tempo que a gente estudou os conjuntos numéricos, conjuntos números naturais a gente viu na B30, conjuntos números inteiros e dos números racionais a gente viu na C10. O conjunto dos números reais a gente tem que ver na C20. Então, assim, vamos dar uma boa revisada no conjuntos naturais, no conjuntos inteiros, no conjunto dos racionais, para que a gente possa entrar no conjunto dos números reais, especificamente falando, com um pouco mais de segurança no que a gente está fazendo. Então, como eu já dei a pista, né? Nosso primeiro conjunto que a gente trabalhou lá na B30 foi o conjunto dos números naturais. Lembra que para representar conjuntos de números naturais, a gente tem esse símbolo, que é um N com uma barrinha, certo? É o N com uma barrinha. E o conjunto dos números naturais é aquele conjunto da contagem, que a gente começa lá informando que a gente não tem nada. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o infinito, certo? Conjuntos de números naturais foi um dos conjuntos que a gente mais aprendeu coisas. Vamos fazer uma revisão de algumas delas, assim. Primeiro, o que é antecessor? Antecessor é um número que vem antes. Então, se eu quero saber o antecessor de um número, eu posso ver o antecessor de um número no conjunto dos números naturais. Eu vou poder ver o antecessor desse número no conjunto dos números inteiros também. A gente vai ver. Mas estou dando o conceito aqui agora. Depois disso, a gente não consegue mais ver antecessor. Só nos laterais e nos inteiros a gente enxerga quem é o antecessor de um número, certo? Antecessor, o número que vem antes. E o sucessor ele é o número que vem diretamente depois. É o número que sucede. Vai participar da aula também ou não? Não? Desce então. Bora. Vai para a direção. Se eu sei que o antecessor é o número que vem antes, o sucessor é o número que vem depois, se eu pegar o número 3, o antecessor é o 2, o sucessor é o 4. Simples assim. No conjunto dos números naturais, existe um número que não tem antecessor. Vocês lembram qual é, ou conseguem ver aqui quem é que não tem antecessor? Quem é que não tem nada antes dele? O zero. O zero não tem antecessor. Mas todos os números têm sucessor, certo? Até o infinito. Mas o que vem depois do infinito? O infinito mais 1. Porque o infinito é infinito. Ele nunca acaba. Então ele tem sucessor. Tá? E o terceiro conceito básico que a gente vê no conjunto dos números naturais
foi o conceito de consecutivos. O que são consecutivos? Que vem um depois do outro, certo? Por exemplo, 2 e o 3 são números consecutivos. O 3, o 4 e o 5 são números consecutivos. Então, um depois do outro. Tem como complicar? Tem. A gente vai ver depois, tá? Mas consecutivo é que vem um depois do outro, seguindo uma determinada lógica. Como é que eu vou complicar? Tá, vou até dar uma adiantadinha. Se eu disser, por exemplo, ímpares e consecutivos. Tá, ímpares e consecutivos, começando com 15. Quem é que vem depois do 15? Quem é ímpar? 17. E depois, 19. E depois, 21. Ímpares e consecutivos. Tá? Mas consecutivo é um grupo de números que seguem uma mesma formação de sequência. Tá? Grupo de números sequenciais em um mesmo conjunto. Então, desde que eles venham um do ladinho do outro, são consecutivos. Ok? Vamos avançar um pouquinho. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com isso aqui. Se eu pegar dois números naturais, quaisquer, escolhe qualquer número natural, qualquer número desse conjunto, e somar, o resultado sempre vai ser um número natural? Pensa aí, 3 mais 5, 8. É um número natural? É. 0 mais 2, 2. É um número natural? 15 mais 13, 28. É um número natural? Dá para contar? Dá. Então, se eu pegar dois números naturais quaisquer e somar, sempre vai ser um número natural? Sim, sempre vai ser um número natural. Deixa eu te pedir para descer, minha filha. Então, olha só. A soma, que é o resultado da operação adição, né? De dois números naturais sempre será um número natural. Ok? Aqui, o produto, o resultado da multiplicação de dois números naturais sempre vai ser um número natural? Se eu multiplicar dois números naturais, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. 10 vezes 28, 280. Se eu multiplicar dois números naturais, 0 vezes 500, 0. Sempre vai ser um número natural? Sim ou não? O produto, resultado da multiplicação de dois números naturais sempre será um número natural.
sempre que eu multiplicar dois números naturais, eu vou ter um número natural. Pessoal, esqueci de falar uma coisinha no início. Olha só. Esse ano a gente deveria, em aula, né, estar usando o Telares Matemática, o livro adotado para esse ano na escola, do Luiz Roberto Dante. O Dante é um excelente escritor de livros didáticos. E para preparar essas aulas, eu estou usando esse livro como bibliografia, tirando os exercícios também desse livro. Por quê? Porque o Cortex está aí, as pessoas, algumas vão conseguir acessar, outras não vão conseguir acessar, vão dizer que não conseguiram, toda aquela função, blá blá blá. Aqueles que não conseguirem acessar, que não conseguirem resolver, quando voltar às aulas vão ter que fazer tudo que os outros fizeram online. Então, para não usar a mesma desculpa, estou usando o livro, vou passar e vou dizer, ler tal página, fazer tal atividade, e era isso, os vídeos estão lá. Se quiser correr atrás, está encaminhado, tá? Então, bibliografia está aqui, certo? É da onde a gente está tirando as atividades, da onde a gente está fazendo a preparação dessas aulas. Outra coisa, termina uma explicação. O que vocês vão fazer? Pedir para eu esperar, para não apagar? Não, né? Vocês dão um vídeo, dá um pause. Pausa o negócio aí, copia o que tem para copiar, ou volta, copia, mas presta atenção, porque pode dar pausa em qualquer momento para copiar, certo? Presta atenção, dá o pause, copia no caderno, ajeita o negócio, porque sempre, todo finalzinho de aula, eu vou largar uma sequência de atividades para vocês, tá? Então, dá o pause aqui para copiar essa primeira parte. Eu já vou apagando, porque quando vocês soltarem o pause aí, quer dizer, já devem ter soltado, né? Já copiaram tudo. Se não copiaram e não deram pause, volta o vídeo. Todo mundo sabe lidar com um vídeo no YouTube, na internet e tudo mais. E bora lá. Minha terceira pergunta. Se eu pegar dois números naturais quaisquer e diminuir a diferença que é o resultado da subtração, né? Sempre vai ser um número natural? A diferença resultado da subtração de dois números naturais sempre será um número natural ou nem sempre será um número natural? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Se eu pegar 7 menos 5, 2, é um número natural? É. Se eu pegar 0 menos 5, eu não tenho nada, eu gasto 5, eu fico devendo 5. E dever 5 não é natural. Dever 5 faz parte de outro conjunto numérico que a gente viu na C10. Entenderam qual é a jogada? Se eu somar, sempre é natural. Se eu multiplicar, sempre é natural. Se eu subtrair, se eu procurar a diferença entre dois números naturais, nem sempre o resultado será natural. Ele pode ser um número inteiro. Vou botar os exemplos aqui. 7 menos 5, 2, ok. 0 menos 5, menos 5. Ele é inteiro, não é natural. Então,
A diferença, a subtração de dois números, o resultado da subtração de dois números naturais nem sempre será um número natural. E o quociente. O que é o quociente? O resultado da divisão de dois números naturais. Vai ser natural? Vamos pensar. Vou pegar aqui 12 dividido por 4. 12 dá para dividir por 4 pessoas, dá 3 para cada um. Beleza. E 4 dividido por 12? Dá para pegar 4, dividir por 12 e ficar uma quantidade inteira, natural para cada um? Isso aqui eu posso fazer na forma de fração, que eu posso simplificar, e eu ainda posso dividir e encontrar 0,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e virar uma dízima periódica. Então, pode ser fração, pode ser dízima, pode ser decimal, pode ser um monte de coisa. Pode ser natural, pode. Mas também pode ser decimal, pode ser fração, pode ser dízima. Quer dizer, pode ser um número racional. Então, o quociente, a divisão de dois números naturais, nem sempre será um número natural. Aliás, é mais comum que não seja, certo? Ele pode ser decimal, ele pode ser dízima, e a gente sabe que essas duas coisas podem ser escritas na forma de fração. Ou seja, ele pode pertencer ao conjunto dos números racionais, o último conjunto que a gente viu na C10. Certinho? Pausa, copia, porque eu já vou apagar e já vou colocar mais algumas coisinhas que a gente precisa lembrar aqui, ok? O conjunto dos números naturais, molhei o quadro e agora está difícil de escrever. Só um pouquinho. O conjunto dos números naturais, ele pode ser representado numa reta numérica, que também pode ser chamada de reta numerada. Essa reta numerada dos números naturais começa no 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Onde é que a gente usou isso? Para fazer as localizações numa coisa chamada plano
cartesiano. Lembra lá do plano cartesiano? Tinha o x, tinha o y, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu ia lá localizar o ponto 2, 3. Para frente, para cima. Então eu ando 2 para frente, eu ando 3 para cima e encontro o meu ponto A. Ok? Isso aqui a gente vai ver melhor mais para frente, quando estiver lidando com os outros conjuntos, tá? O plano cartesiano a gente vai ver melhor nos outros conjuntos. Mas a reta numerada a gente tem que lembrar que ela existe. E uma das coisas mais bacanas de brincar no conjunto dos números naturais era com as nossas sequências lógicas. As nossas sequências lógicas são uma das formas mais interessantes de entender o que são números consecutivos. Sequências lógicas. Então eu tinha lá uma sequência 3, 7, 11, 15 e perguntava para vocês: quais são os próximos números aqui? Aí vocês tinham que identificar o que está acontecendo de um número para o outro. O que eu consigo perceber de um número para o outro? Ah, do 3 para o 7 está aumentando 4. Do 7 para o 11 também está aumentando 4. Do 11 para o 15 também está aumentando 4. Então esse é barbado. Aumenta 4, 19. Aumenta 4, 23. Certo? Nesta sequência, se eu pegar esses números, eles são consecutivos. Tá? Eles são consecutivos. Então, isso são várias coisas que a gente viu durante a D30 em relação ao conjunto dos números naturais. Tem mais? Claro que tem mais. A gente viu, números primos. A gente viu as operações. A gente viu decomposição. MMC, MDC, potência, raiz quadrada e nisso aqui a gente viu números quadrados, e um dos primeiros focos desse ano vai estar relacionado com potência e raiz. É uma das coisas mais importantes que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. A questão é que, se a gente não revisar bem o fundamental do conjunto dos números naturais, do conjunto dos números inteiros e do conjunto dos números racionais, é muito difícil que a gente consiga entender tudo que vai acontecer de potência e raiz aqui para frente. Porque a gente vai entrar no campo dos números irracionais. Não é uma coisa muito simples, mas também não é uma coisa muito complicada. Então fiquem tranquilos. Tá? Isso aqui é uma grande revisão, né?
Provavelmente a gente vai ter que voltar para os números primos, vai ter que voltar para as operações de decomposição, para o MMC, para o MDC e tudo isso, né? Mas, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês relembrem dessa primeira parte. O que eu vou fazer agora? Passar uma atividade. Uma atividade um pouquinho longa, mas essa aula está valendo por 2 períodos, então a gente precisa fazer valer, certo? Já volto. Então, pessoal, o início das nossas atividades de conjuntos números naturais. Temos aqui 5 atividades, 5 exercícios. Primeiro, os números naturais são usados para ordenar, medir, codificar. E aí, só para a gente lembrar do uso dos números naturais. Qual é o DDD, o Código de Descagem Direta e Distância da nossa região? Ponto de interrogação. Qual o CEP da tua residência? Qual ano corresponde a C20? O que indica o prefixo 0800. Só para a gente lembrar do uso. Ordenar, medir, codificar. Responda no caderno. Quantas unidades federativas o Brasil tem? Vamos deixar o Donald feliz. As unidades da federação são separadas em regiões. Quantas são as regiões brasileiras? Em que região vivemos? Quantos estados nossa região tem? Questão 3. Qual é o maior número natural de 4 algarismos? Usando 4 algarismos, qual é o maior número que dá para escrever? Qual o seu sucessor? Questão 4. Eu tenho lá m valendo 18, n valendo 3. Calcula. Quanto é m mais n? Quanto é n mais n? Quanto é m vezes n? Quanto é n vezes m? M menos n, n menos m, m dividido por n, n dividido por m. E aí na questão número 5, quais resultados nesse exercício anterior, no 4, não são naturais? Pausa, copia, porque eu ainda tenho mais uma atividade para colocar aqui, certo? Vamos lá. E a mágica da gravação está lá no canto, o exercício de número 6, que diz: complete as sequências justificando, explicando por que você chegou nessa resposta. Então eu tenho aqui 3, 6, 9, 12, 15. O que está acontecendo de um número para o outro? O que vai ter depois? Igual a gente fazia na letrinha. 1, 2, 4, 8, 16. O que está acontecendo de um número para o outro aqui que sempre acontece? Sempre a mesma coisa. 50, 46, 42, 38. O que está acontecendo? Quais são os próximos números? E a D é um desafio. 2, 2, 4, 6, 10. O que está acontecendo? Quais são os próximos números? Isso, certo? Isso dá uma boa revisada. Espero que vocês resolvam. Resolveu? Fotinho, manda para mim, que eu corrijo e registro lá para vocês. Ok? Até a próxima aula.